Olá, queridos irmãos, amigos, que a paz do Senhor esteja em cada coração nesta noite. Quero, antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, o seu joinha. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento do canal, tá ok? Então me ajuda daí que eu te ajudo daqui, tá bom? Vamos lá então. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13. E diz assim, ó: Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Deus aqui estava falando para Abraão sobre aquele povo que estava lá escravizado no Egito. Vamos puxar genealogia? Então vamos lá. José era filho de Jacó. José foi governador do Egito. Era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então Abraão era pai de Isaac, avô de Jacó e bisavô de José, que foi governador no Egito. E aí, meus amados, o que acontece ali? Quando teve aquela fome ali na região do Egito e região ali, José então chama a família dele para morar com ele ali no Egito, na terra de Gozém, ali no Egito. Naquela época tinha apenas 70 pessoas, 70 homens e mulheres, entre homens e mulheres 70. Mas o povo foi crescendo, foi se multiplicando, e desses 70 virou uma multidão. E aí o rei que assumiu ali no Egito, que não conhecia José, nunca tinha ouvido falar na história de José, do hebreu que foi governador no Egito. Escraviza o povo e ali o povo fica 400 anos. Mas Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua palavra com Abraão, mandando o libertador para libertar aquele povo do Egito. Vocês sabem muito bem que o líder ali foi Moisés. Eu estou resumindo um pouco a história aqui, irmãos. Então, depois que o rei sofre a grande perda do seu filho, libera o povo para ir para Canaã. E ali o povo peregrina no deserto. Mas tudo nós temos que crer, nós temos que entender que tudo faz parte de um processo. E o processo de Deus começava ali. Quando aquele povo sai do Egito, porque ali no Egito eles eram escravizados, eles apanhavam, eles trabalhavam, trabalho escravo, em troca de trigo. Então, quando eles passam a caminhar no deserto, no Egito eles não tinham uma visão, eles não podiam sonhar, eles não podiam se projetar para o futuro, porque não tinha como. Mas, quando eles começam a andar no deserto, o pior fica para trás. Mas, para vivermos o propósito de Deus, nós temos que suportar o processo. E muitas das vezes o processo é árduo. Muitas das vezes o processo nos castiga. E até mesmo, meus amados irmãos, o processo nos faz chorar. E eles, tanto tempo caminhando no deserto, desafios atrás de desafios, atravessam o Mar Vermelho, mas eles deixam com que a dúvida, a angústia, o medo entram no seu coração. Aleluia.
Desculpa, queridos. E a dúvida, o medo entra no seu coração e eles começam a murmurar contra o seu líder, contra Moisés. Quando eles chegam então perto da terra prometida, Moisés então manda os espias, 12 espias espiarem a terra. Quando eles voltam depois de 40 dias, quando eles voltam, Josué e Caleb traz boas notícias da terra. Porém, os outros 10 espias que foram acompanhar Josué e Caleb falam mal da cidade, trazendo medo, trazendo insegurança para aquele povo. O que eu quero, o que Deus quer que você entenda nessa noite, é que você, nós temos que suportar o processo para viver as maravilhas de Deus, para viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Então, continue firme, porque o propósito de Deus, com certeza, é maior do que o processo. E ali eles ficaram. Nem Moisés, que era o líder, nem Moisés, que foi o homem usado por Deus para libertá-los, entrou na terra prometida. Nem ele entrou na terra prometida. Só apenas daqueles que saíram do Egito, que eram de 20 anos para cima, como Deus havia falado para Moisés, desse povo aí que tem de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. Mas só 2 entrou, que foi Josué e Caleb. Então, queridos, Mas por que o medo entrou? Porque aquele povo se baseou na conversa daqueles 10 espias que foi acompanhar Josué e Caleb. Nunca faça nada, queridos, baseado na conversa dos outros, seja quem for. Nunca faça nada baseado na conversa dos outros. Nunca faça nada esperando a aprovação dos outros, porque a opinião dos outros é dos outros. Aleluia. E Deus te deu uma identidade. E Deus te deu capacidade para você pensar e raciocinar e andar com as suas próprias pernas. Peça orientação a Deus antes de qualquer coisa. Dele sim, a opinião dele importa, a opinião dele vale. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com essa palavra no seu coração e não deixe que a dúvida entre no seu coração. Não tenha dúvida desse processo que você está passando. Suporte, aguente, para que lá na frente você viva os propósitos de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde.